Amém, obrigada. Salmos 92, amém? Salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor. É muito bom exaltar ao Senhor, ó Eterno, e entoar salmos em honra ao nome do teu nome altíssimo. Proclamar desde o amanhecer o teu amor leal e durante a noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara, bem como da melodia com harpa, porquanto tu me alegras a alma com os teus feitos. As obras das tuas mãos motiva-me ao cantar de júbilo. Quão maravilhosos são as tuas obras, ó Eternos, e insondáveis os teus desígnios. O insensato fica sem entender nada, e o nécio não percebe o menor sentido. Seus ímpios brotam como o mato bravo e florescem todos os malfeitores, é para serem exterminados para sempre. Mas tu, ó Senhor, eternamente é excelso. Eis que os teus inimigos, ó Eterno, sim, os teus inimigos serão aniquilados. Todos os que praticam a malignidade serão dispersos. Tu reergueste como chifre de búfalo a minha fronte. Derramaste sobre mim óleo balsâmico e revigorante. Os meus olhos contemplam a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debandada dos malfeitores que tramavam contra a minha vida. Os justos florescerão como a palmeira. Crescerão alterneiros como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheios de seiva e viço, produzirão muitos frutos, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Amém? O Senhor colocou no meu coração este salmo que eu estou trazendo nessa noite. É um salmo escrito pelo salmista Davi, pelo rei Davi. E ele é um salmo muito bonito, que ele começa falando de exaltar o Senhor. Né? Que ele exalta o Senhor, ele entoa salmos em honra ao nome desse Altíssimo. Nós sabemos que Davi era um adorador. Davi era escritor de músicas, de salmos. Essas salmos aqui eram melodias. Eram louvores que ele cantava, que ele entoava com a harpa dele. Eram expressões de adoração. Era a expressão de um coração que amava a Deus, amém? Então esse salmo, ele começa já falando assim que é muito bom exaltar o Eterno. É muito bom, em honra ao Senhor Altíssimo, proclamar ao amanhecer o teu amor leal. Em algumas versões vai estar escrito a tua misericórdia. E à noite a tua fidelidade. Esse salmo é um salmo muito bonito. Mas o que eu quero pregar está lá no versículo 10. Que diz assim: tu reergueste como chifre de búfalo a minha fronte, derramaste sobre mim um óleo balsâmico e revigorante. Algumas versões vai estar escrito assim, ó: o Senhor exaltará o meu nome como um boi selvagem. Em outras versões vai estar escrito assim: tu me exalta como um unicórnio, como um búfalo. O que significa isso, irmãos? E é aqui que o Senhor falou comigo nesse salmo. O Senhor falou que eu ia ministrar no Salmo 92. E as pessoas ministram no Salmo 92 no versículo 12 aqui, que fala: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro de Líbano. Este é o versículo, assim, um dos mais conhecidos nesse salmo. Mas um versículo depois que eu li, meditei e orei, e falei: mas o que o Senhor quer, Senhor? O Senhor falou: não é isso que eu quero falar. Eu quero falar aqui. E o título que Deus me deu foi Uma Força Extraordinária. Uma força extraordinária. É o que o Senhor me falou nesta palavra. Aqui Davi está falando que ele tinha inimigos, sim. Vocês sabem que Davi nunca perdeu uma batalha. Mas Davi sempre batalhou, mas ele sempre venceu. Mas muitos eram os inimigos de Davi. Muitos eram as vezes que as pessoas armavam ciladas para Davi. Ele tinha Saul como seu inimigo, que não parava de perseguir. Ele tinha outras pessoas que o inimigo, ele queria entrar. Para ele entrar nas nações, ele teria que derrotar os exércitos dos inimigos. Davi era um guerreiro, amém?
Só que Davi, ele tinha algo. E aqui nesse salmo ele fala o que ele tinha que fazia ele vencer. O que então Davi tinha de diferente das outras pessoas? Eu comecei a me perguntar, mas o que ele estava querendo dizer com isso? Como ele disse assim, tu me reergueste como um chifre de bússola à minha fronte. O Senhor falou para mim, Deus deu a Davi uma força extraordinária. Assim como Deus deu a Gideão uma força extraordinária, assim como Deus deu a Sansão uma força extraordinária, era uma força, uma coragem. Era uma ausência total do medo. Era assim, ele confiava inteiramente no Senhor, amém? O Salmo 18, onde Davi fala assim, que o Senhor é a rocha, é a fortaleza dele, é o rochedo, é o lugar forte, é o libertador, é o Deus. Ele fala, eu confio no Senhor, o Senhor é o meu escudo, é a minha salvação e meu alto refúgio. No Salmos 18, Davi fala, e o Senhor também é aquele que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. O que o Senhor falou para mim, que o Senhor quer nos dar, nesse tempo de medo, nesse tempo de incertezas, como a Dinalva falou aqui, nesse tempo de pandemia, é uma força extraordinária para suportar, uma força para não balançar, uma força para não cair, uma força para não recuar, uma força porque guerreiro não recua, ele vai para frente, amém? Então, o que o Senhor começou a falar comigo era que o povo de Deus, dessa época, Davi representando o povo de Deus, existia sobre Davi uma força sobrenatural. Mas não era só uma força física, era uma força interior, era uma coragem, era uma ausência de medo, amém? Aqui, muitas outras partes na Bíblia, lá no Egito, quando vocês vê lá em Números 23, a história que Balaque vai e fala para Balaão, chama Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. O povo já tinha andado 40 anos no deserto e o povo estava para entrar na terra prometida. E ali, Balaão teria que então amaldiçoar aquele povo. Ele é chamado para isso, ele era pago para isso. Só que quando ele foi amaldiçoar, o Espírito toma ele, ele abençoa aquele povo. E olha o que ele fala, está em Números 23. Ele fala, Deus os tirou do Egito. As suas forças são como a de um boi selvagem. Aí ele fala, contra Jacó não vale encantamento, nem admiração contra Israel. Esse povo, ele fala, se levantou na força de uma leoa e eles não vão parar. Essa é a força que Deus quer nos dar, irmão. Essa força não estava só no Antigo Testamento. Essa força não ficou só em Davi. Não, essa força, ela vem do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, amém? E hoje o que nós vemos é muita gente muito temerosa, com muito medo. Lógico, nós estamos tudo numa pandemia, estamos fazendo tudo. Mas, irmãos, o que Deus falou para mim é que Ele quer colocar dentro de nós uma força que vai quebrar todo tipo de jugo. Sabe por que Davi fala um boi selvagem, um búfalo? Ele não fala só que Deus ia exaltar a fronte dele como a de um boi. Não, ele usa a linguagem de um boi selvagem. E existe uma diferença de um boi para um boi selvagem. E o Senhor começou a ministrar isso no meu coração. Ele falou, o boi comum, ele é manso. Todo mundo pode pegar o boi, pode colocar um jugo nele, faz ele trabalhar, põe ele na moinha, põe ele para a terra, ele aceita ser domado. Agora, um boi selvagem, eles não aceitam o jugo. O que o Senhor quer falar para mim e para você é que o inimigo não vai mais colocar jugo sobre a sua vida. Que o Senhor vai dar poder e autoridade para você quebrar esse jugo que o inimigo tem colocado sobre a tua vida. Esse jugo de medo, esse jugo de depressão, esse jugo de angústia, esse jugo de tristeza, esse jugo de insatisfação com a vida. Aqui, Davi fala assim, o Senhor me ergueu como um boi selvagem. Ele quis deixar isso escrito para mim, nós entendermos que o que Deus fez na vida dele não era algo que pudesse o inimigo enlaçar. Quando nós vemos a diferença de um boi selvagem, se você for procurar, um boi selvagem aqui é como se fosse um búfalo. Os chifres dele são muito maiores do que um boi comum. Sabe o que significa? Por que Davi fala isso? Significa um sinal de poder, de autoridade, um sinal de força. Um sinal que nada vai parar.
Quando ele pega um boi selvagem para tentar cercar esse boi, com o chifre dele ele arrebenta a cerca. Sabe o que eu vejo nessa palavra quando Davi fala? Que aqui Deus fazia dele esse boi selvagem, por quê? Porque o inimigo não conseguia pôr a mão em Davi. E por que muitas vezes o inimigo consegue pôr a mão em algumas pessoas? É porque você não está usando o poder que está dentro de você. Você está comportando, muitas vezes nos comportamos como um boi manso. O inimigo vem, quer colocar um jugo sobre a sua vida e você aceita. Uma seta. Ah, não, você está triste. Ah, não, você não vale nada. Ah, não, você não vai vencer, você não vai conseguir. Isso são palavras lançadas pelo reino das trevas. E que muitas vezes entra na nossa vida, entra no nosso coração, muda a nossa essência. Palavras lançadas pela boca de pessoas, mas usadas pelo inimigo. Você não vai conseguir, você não dá conta, você nunca deu conta, você não vai ser nada na vida. São palavras que muitas vezes a pessoa traz lá da infância. E isso causou sobre a vida dela um jugo pesado, uma cerca. Que quando essa pessoa quer sair, quer fazer algo ousado, ela fala, não, eu não vou conseguir. Desde pequena que eu não consigo. Não, eu não vou conseguir, eu sou fraca. Mas o Senhor falou na minha mente hoje, falou no meu coração, que se você crê nessa palavra, o Senhor vai te dar poder e autoridade para você tirar esse jugo que está prendendo a tua vida. E você não ser mais como esse boi manso, que era colocado um jugo, e ele fazia trabalhar dia e noite para o inimigo. Pessoas enlaçadas, onde o inimigo não está andando com Cristo, mas o inimigo está enredando a pessoa. Ele que está mostrando os passos que essas pessoas vão dar. Mas o Senhor quer despedaçar esse jugo, amém? Já foi ministrado aqui que o Senhor é aquele que despedaça jugo, amém? Mas você vai ter participação nisso, porque o Espírito Santo que Deus deixou está dentro de você, está dentro de mim. Esse Espírito é um Espírito de poder. Nessa época de Davi, eles usavam muita força física. E por isso Davi tinha força, ele lutava com leão, ele lutava com urso, ele derrubou gigante, não era? Nessa época era uma força física. Agora, irmãos, a nossa luta não é mais contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, não é isso que diz a palavra? E o Senhor nos dá um poder e uma autoridade para quebrar grilhões, amém? É isso que Davi está falando. Ele fala assim, ó. O Eterno, Ele dissipou os meus inimigos. Os meus olhos viram os meus inimigos correrem. Os meus ouvidos ouvirem os meus inimigos debandarem. Sabe o que é isso, irmãos? É que você que estava cercada vai ver a cerca cair. Vai ver a corrente quebrar. Vai ver o cativeiro ser despedaçado. É isso que ele está falando aqui, ó. Os meus olhos, no 11, contemplam a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutam o inimigo batendo em retirada. É isso que Davi falou. Mas Davi sabia que aquela força não era dele. Davi, o tempo inteiro, ele reconhece, Senhor, se não for o Senhor. Quantas vezes nós lemos o Salmo de Davi, ele fala, não retire de mim, Senhor, a tua presença. Não retire de mim a tua unção. Senhor, não me abandone. Senhor, não abandone as obras das tuas mãos. Davi era o homem que na Bíblia mais orou, pedindo proteção e livramento. Porque ele vivia em meio de muitos inimigos e hoje não está diferente. No reino espiritual, muitas são as afrontas dos inimigos. Às vezes no emprego, às vezes dentro da família, às vezes é um vício que persegue a pessoa. Às vezes é uma pessoa na casa que tem um vício, que não consegue quebrar aquele jugo. Mas o Senhor está falando para você, busca de Deus. Busca essa unção que vai quebrar esse jugo que está dentro da tua casa. Busca de Deus, porque o Senhor tem coisas maiores para você. Muitas vezes, o que eu estava estudando é que o boi manso, o boi normal, ele tem força. Só que ele não usa a força dele. Quando o inimigo vem prender ele, às vezes o inimigo é um homem muito mais fraco do que um boi. Mas ele aceita ser preso. Ele aceita ser domado. Ele aceita ser enlaçado. Ele aceita trabalhar sobre jugo. Ele aceita. Mas o boi selvagem não aceita. E essa é a grande diferença. O Senhor está falando para mim e para você. Você tem que querer essa unção.
Você que tem que querer esse poder. Você que tem que solicitar a Deus. Você que tem que pedir. Nós que entendemos o que eu preciso. Eu sei o que eu preciso. Mas você que sabe o que você precisa. Você que sabe que tipo de poder e o tamanho desse poder que você vai precisar para quebrar aquilo que está te prendendo. Prendendo o quê? De repente o ministério? De repente uma timidez que não te deixa cumprir o teu ministério, o teu chamado? De repente uma falta de fé. E você fala, irmã, eu não tenho fé para pedir. Então ore a Deus e fala, Senhor, eu não tenho fé. Eu quero que o Senhor aumente a minha fé. Davi era um homem de oração. E ele falava, tu és o meu Senhor. Tu és a minha rocha, Senhor. Tu és a minha fortaleza. Sabe o que é isso? É uma confiança. Somente em Deus. E sabe quando eu consigo chegar ao nível dessa confiança em Deus? Quando nada mais no reino material consegue suprir aquilo que eu necessito. Quando os médicos não conseguem curar a doença que eu tenho. Quando ninguém consegue se levantar a meu favor. Aí eu lembro de Deus. Quando aquele povo estava preso no Egito por 400 anos. E Deus tirou eles. Deus tirou por um caminho de deserto. Precisava? Não. Se nós formos estudar, poucos dias ele chegava em Canaã. Mas não foi assim que Deus quis. Porque aquele povo precisava viver no deserto. Aquele povo precisava esquecer as coisas que o mantinham sustentado, as coisas que eles acreditavam ali no Egito, eles precisavam esquecer. E no deserto, eles foi sustentado com maná, vocês sabem. Mas o maná, ele era diário. Ele só podia ser colhido pelaquela pessoa para comer naquele dia. Se ele deixasse ali para comer no outro dia, ele apodrecia, dava bicho. Sabe o que era isso? Deus queria falar para eles assim, ó, eu quero que vocês dependam exclusivamente de mim. Hoje, amanhã, depois e depois. Porque senão a pessoa ia pegar aquele tanto de maná para o mês inteiro, guardar lá no quarto dele. Agora eu não dependo mais de Deus, agora eu tenho meu maná. Às vezes Deus faz isso conosco. Ele nos tira aquilo que nos dá segurança. Para que nós venhamos entender que a nossa segurança só vem do Senhor. Ele nos tira aquilo que nos dá firmeza. Para mim entender que a minha firmeza tem que ser firmada na rocha, os meus pés. E não na areia. O Senhor levou aquele povo para o deserto. Sustentou com maná. Aquele povo não podia plantar nada, porque no deserto não dava nada. Então eles não podiam plantar. Eles estavam na total dependência de Deus. Por isso que Davi sabia que a força dele vinha do Senhor. Davi, anos e anos, ele viveu como fugitivo. Anos e anos ele viveu escondido. Anos e anos ele não podia contar com ninguém, a não ser Deus. Mas Deus estava com Davi, amém? Às vezes você se sente só, você se sente abandonado, você fala, eu estou tão sozinho. Mas o Senhor falou comigo nessa tarde, não, você não está sozinho, amém? Existe um poder de Deus dentro de você. Eu quero que você leia comigo uma parte que está lá no livro de Jeremias. Essa palavra falou muito comigo hoje. Jeremias 15. Jeremias 15, 18. Diz assim a palavra do Senhor: porque a minha dor é permanente, jamais cessa, e a minha ferida é grave e não tem cura. Por que te tornaste para mim um ribeiro seco, cujos mananciais falhas? Contudo, eis que eu vejo e respondo a Yahvé. Se te arrependeres, então te restaurarei, para poderes me servir. Se falares o que é precioso e não o que é inútil, então serás meu porta-voz. Eles voltarão a ti, mas tu não passarás do lado deles. Eu farei da tua pessoa uma muralha de bronze fortificada diante desse povo. Pelejarão contra ti, mas não vencerão jamais, pois eu estou contigo a fim de te resgatar, diz a palavra do Senhor. Aqui é Deus falando para Jeremias. Jeremias,
Desde o começo que Deus falou para Jeremias que ele ia ser como um muro forte, como um muro de bronze, como uma coluna de ferro, que as pessoas pelejariam contra Jeremias, mas não prevaleceriam. E Jeremias creu. Isso aconteceu. Mas quando chegou em Jeremias 15, Jeremias estava cansado e solitário. Ele fala assim: eu não posso andar com os escarnecedores, então eu me sinto solitário. Aí ele fala assim: a minha dor é permanente, a minha ferida é grave, não tem cura. Por que tornaste em ribeiro seco? Então Jeremias estava ali falando com Deus. Mas aí Deus responde para ele: eu te farei uma pessoa, uma muralha de bronze, amém? Então aqui o Senhor começou a falar comigo nessa tarde, que muitas pessoas estão como Jeremias, se sentindo sozinho, se sentindo cansado e impossibilitado de fazer algo que precisa. Impossibilitado de acreditar que Deus vai cumprir aquilo que prometeu. Mas o Senhor responde para ele: eu não te falei, Jeremias, que você seria um mulho de bronze? As pessoas vão pelejar contra ti, mas não prevalecerão contra ti. E assim é o que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos tornar essa coluna forte. Deus quer nos tornar esse povo forte, amém? Não um povo fraco. Não, aqui, como que Davi fala no Salmo 92, das palmeiras? Ele fala sobre a palmeira: os justos florescerão como a palmeira, crescerão alternadamente como o cedro de Líbano. A palmeira e o cedro de Líbano são duas árvores milenares. Elas crescem alto e ninguém derruba uma palmeira. O vento não derruba, a tempestade não derruba, lógico, só se cortar. Mas os fatores naturais não derrubam o cedro e a palmeira. Passa vento, passa tempestade, eles estão ali. Eles são sinal de fortaleza, é isso que significa. Por isso que Davi fala assim: o justo. Quem são os justos? Os justos somos nós, que somos justificados por Cristo, amém? Aqui ele faz uma diferença entre o ímpio e o justo. O ímpio é aquele que não serve a Deus. E o justo é aquele que é temente a Deus. Ele fala que o ímpio, então ele é como um mato bravo, como um mato que nasce. Ele nasce, de repente, floresce, mas vem o sol e ele já morre, porque ele não tem raiz. Esse é o ímpio. Muitas vezes você olha para o ímpio e parece que as famílias são perfeitas. Parece que eles não têm problemas, não é? Salmo de Asaf diz isso. Quase que os meus pés se desviaram do Senhor quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Então, muitas vezes nós somos crentes, às vezes estamos passando por luta, e você olha para uma pessoa que não é crente, e você fala: parece que aquela pessoa não passa por luta? Parece que tudo na vida deles dá certo? Mas é o que essa palavra está dizendo aqui. Parece só que no fim o caminho deles são escorregadios, porque são caminhos de morte. E nós que somos justos, o nosso fim é um caminho eterno, amém? Então Davi está falando essa diferença nesse salmo, do que teme e dos que não temem a Deus, amém? E os que não temem a Deus são como essa erva daninha, é como um mato. Você vê um mato hoje, ele nasce, já tem flor, mas qualquer vento, qualquer tempestade, o mato se abate. Mas aqui, Davi fala assim, ó, lá no 10, que o Senhor reergueu a fronte dele com um chifre de búzalo, e derramaste sobre mim um óleo balsâmico e revigorante. Aqui está o mistério da força de Davi. Aqui está o mistério da força do crente. É o óleo, é a unção de Deus, é o Espírito Santo sobre a vida do crente que traz essa fortaleza. E aqui o Senhor começou a falar comigo e eu anotei algumas coisas que o Senhor falou. Primeiro, o que esse óleo, o que essa unção, o que o Espírito Santo traz sobre as nossas vidas? Primeiro é fortaleza, força. Segundo, aqui Davi fala sobre o óleo, que ele tinha um óleo sobre a vida dele. O que o óleo era usado naquela época? O azeite. Ele era usado como sinal de unção para ungir os reis. Quando o rei era ungido, você vê que lá em Samuel, quando ele vai ungir Davi, quando ele unge Saul, ele derrama um azeite sobre a vida de Davi, que queria dizer poder e autoridade, queria dizer que ele era consagrado então para ser rei. É isso. Mas o óleo também tinha outras finalidades na época do Velho Testamento. Uma das finalidades que ele era muito usado era terapêutica, ele era como remédio.
O óleo, ele era usado como remédio. E aqui ele fala sobre mim, um óleo balsâmico e revigorante. Esse óleo que está falando aqui é um óleo que vem para curar o nosso corpo e vem para curar a nossa alma, amém? Ele é um óleo que ele vem para nos revigorar. Eles vêm para nos reviver. A Gabi ministrou aqui com o Espírito Santo. Ele entra na pessoa e ele queima a pessoa. E ele cria dentro da pessoa uma chama da pessoa. E a pessoa se levanta, ela se reergue, ela se anima. E esse óleo que ele está falando aqui é um óleo que trouxe força para ele. É um óleo que curava as feridas dele. De tantas traições, de tantos abandonos, de tanto inimigo percorrendo Davi, de tantas lutas, de tantas coisas. Mas o óleo estava sobre a vida de Davi. E Davi não parava de adorar. Davi não parava de adorar. Do começo ao fim da vida de Davi, ele era um adorador e ele não parou de adorar. E por que que hoje muitos crentes tampam a boca e não adoram mais? Qualquer prova que tem, não vem mais na igreja. Qualquer prova que tem, não quer mais ir para o serviço. Gente, nós temos que ter força. Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Nós temos que usar este poder que está dentro de nós. E muitas pessoas não estão usando. Está como esse boi que aceita o jugo. Tinha força, mas não sabia que tinha força. Tinha poder, mas não sabia que tinha um poder. Amém? Mas o poder de Deus está dentro de nós. Amém? O óleo também ele era usado como perfume. O óleo ele era usado como um perfume aromático. Ele misturava o óleo e alguns aromas e fazia o perfume. Tem um versículo que diz que nós somos o aroma de Cristo na terra. Nós temos que exalar o aroma de Cristo na terra. E o que será que nós estamos exalando na nossa vida? O que será que nós estamos transmitindo para aquelas pessoas que estão em volta de nós? O que nós estamos transmitindo? Se eu olhar para um lado e se eu olhar para o outro, o que eu vou pensar que as pessoas pensam de mim? Você já fez essa pergunta? O que essa pessoa, o que essa irmã pensa de mim? O que esse meu colega de serviço pensa de mim? Como crente, como cristão. O que eu estou exalando no meu local de trabalho? O que eu estou exalando na minha casa? O que eu estou exalando na minha igreja? Um bom perfume? O que seria um bom perfume? Seria, então, uma vida santa. Uma vida separada? Uma vida que agrada aquele que está perto? Um bom perfume, ele é um perfume agradável, amém? Quando você sente um bom perfume, você fala, que delícia esse perfume, não é? Que cheirinho bom. É assim que o crente tem que ser. Uma pessoa agradável. Uma pessoa firme. Uma pessoa cheia de amor ao próximo. Uma pessoa alegre, amém? Alegre. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você acordar triste, injuriada, emburrada, e falar, esse dia está péssimo hoje. Você vai dizer, não, esse dia está maravilhoso. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos que reacender dentro de nós essa chama e dizer, Senhor, Tu és o meu Senhor. Tu és o meu amor maior. Mas por que muita gente não exala esse perfume? Porque você exala aquilo que você está próximo. Se você viver próximo de Jesus e o Espírito Santo viver dentro de você, você vai exalar esse perfume, amém? Quando nós estamos do lado de alguém bem perfumado, o perfume pega na gente. É assim quem anda com Cristo. É assim quem tem o Espírito Santo morando. Ele exala um bom perfume, amém? Aonde ele vai, ele dá bom testemunho. Aonde ele vai, ele deixa marcas de graça. Amém? O que é graça? É um favor imerecido. O que é graça? É o evangelho sendo pregado. O que é graça? É um amor ao próximo. Ele exala a graça. Amém? Ele exala o bom perfume de Cristo. Amém? Então o óleo também servia para ungir. Para ungir como perfume. Aquela passagem que Maria vem e unge Jesus, ela derrama aquele perfume, aquele bálsamo precioso, aquele perfume precioso, e ela unge Jesus. E Jesus fala assim, em todos os evangelhos vai estar escrito isso que ela fez. Porque a unção significava que ela estava honrando a Cristo. Porque quando a pessoa chegava na casa da outra pessoa no Antigo Testamento, e ela
eu queria honrar alguém que era meu convidado, eu ungia a cabeça dele com óleo. Então ela chega e derrama aquele perfume em Cristo. Ela queria falar que Cristo era importante para ela, que Cristo era a razão da vida dela, que o que ela tinha de mais precioso ela entregaria para Cristo. Isso é o significado. E aquele perfume exalava ali em Cristo. Amém? Amém? O óleo também ele era usado para acender as lâmpadas. As lamparinas. No Antigo Testamento não tinha luz elétrica. E aquelas lamparinas, elas eram também com azeite, com óleo. Então o óleo era algo que trazia o quê então? Luz. A unção que está sobre a tua vida, que o Senhor quer trazer para você, ela vai clarear os teus passos, amém? Ela vai ser lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Porque ela é a palavra de Deus. Essa unção, ela quer te dar direção na vida. Ela quer mostrar para você onde você está pisando. A unção que estava sobre Davi mostrava para ele onde estavam os inimigos. E ele não passava. E ele saía dali. Ou ele conseguia vencer. Existia uma unção que dava direção a Davi. Deus quer te dar direção, amém? Ele quer te encher dessa unção. Com essa unção diferenciada. Para te dar uma direção clara. Para você não andar em terreno escorregadio, para você não pisar nas pedras, para você não cair em barranco, amém? Para você não sair da estrada que Deus tem para você. Então, nessa época, aqui, eles usavam azeite para acender as lamparinas. Nós vemos ali nas 10 virgens, na parábola das 10 virgens, que 5 eram tolas e 5 eram prudentes. As 5 tolas não levou azeite, e as 5 prudentes levou azeite. E conseguiu, então, ter um encontro e participar das bodas do cordeiro. E por isso, nós temos... Porque às vezes você fala, irmã, mas eu não preciso dessa unção que você está falando aí, não. Ah, não, tá bom assim para mim. Mas você não está entendendo que você precisa sim, para que você não caia nas artimanhas do inimigo, para que a sua vida seja clareado, para que o seu caminho seja iluminado. E quando você tomar uma decisão, você toma sobre a luz, amém? Porque Deus é a nossa luz. Deus é a nossa luz. Aonde Deus está, onde Jesus está, não há trevas. A luz que está em Jesus, que está dentro de mim, ela clareia o ambiente que eu chego, amém? Amém? Então a luz, ela serve para nos dar direção. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação, está no livro de Tiago, dos Pai das luzes. O Senhor quer dar uma unção que vai clarear a tua mente, vai tirar toda a confusão da sua cabeça, vai tirar todo tipo de confusão. Vai colocar sobre a tua cabeça essa capacete da salvação, para que você entenda quem você é em Cristo, amém? Então que você busque essa unção, que você não fica pensando assim, ah não, eu não preciso dela não, estou muito bem assim. Não, o Senhor está falando que você precisa buscar sim. Então você busque, não seja teimoso, irmãos, o Senhor está falando isso aqui para mim. Tem gente que está ouvindo essa palavra aqui, eu vou falar, e está falando assim, eu não vou fazer, então não faça não, que você vai ver o que vai acontecer. Busque os que o Senhor mandar você fazer, faça. Faça, porque Deus não é Deus de confusão. Aquilo que Deus falar, Ele vai fazer. Ele está falando que você está precisando dessa unção. Não seja teimoso e teimosa e dizer assim, como a mula que não aceita cabresto. Receba o que Deus está falando. Entenda o que Deus está falando. Entenda. O inimigo está querendo colocar um jugo sobre a tua vida. Muito diferente. Tem gente que está aqui ou pela internet, não sei, que ele está vivendo sobre este jugo há muitos anos do inimigo. Sabe o que é isso? É comer o capim que o inimigo está mandando você comer. É fazer o que o inimigo está mandando você fazer. É ir aonde o inimigo está indo para você. Não é você que está tendo domínio sobre a sua vida. Você está entendendo? Quem está dominando você é o inimigo. E o Senhor está falando, eu quero te dar uma unção para quebrar esse jugo. Receba essa palavra no seu coração. Não seja teimoso.
Não seja teimosa. Porque o Senhor fala uma vez, ele fala 2 vezes, ele fala 3 vezes. Mas um dia o Senhor não quer mais. Amém? Foi assim com a nação de Israel. O Senhor falou, eu te criei como minha filha. Depois você cresceu, eu te fiz a minha amada, minha esposa. Mas você se adulterou com todos os deuses. E você se esqueceu de mim. Por isso eu não te quero mais. Deus fez isso com Israel. Não quis mais o povo. E ele pegou, ele é a videira, arrancou aquele povo e fez com que nós sejamos enxertados na videira. Enxertou a igreja na videira e Cristo fala, eu sou a videira, vocês são o ramo, meu pai é o agricultor. Por que que Cristo falou aquilo? Porque a videira era o símbolo de Israel. Mas Israel não quis Jesus. Ele não quis seguir o que Deus queria. Deus tentou uma vez, mandou um profeta, mandou outro profeta. Israel era teimoso. Israel era um povo obstinado. Era um povo rebelde. Era um povo de coração duro. E quantos crentes estão assim hoje? Vários. Vem no culto, vem no culto, vem no culto, vem no culto e não muda nada. Vem no culto terça, vem no culto quinta, vem no culto domingo. Um dia, Deus desiste de você. Ah, não desiste não, desiste sim. Por um tempo e te deixa no deserto. Mas o Senhor está falando com você nessa noite. Receba a palavra. Receba, abra o teu coração. Para de ignorância, de arrogância. O Senhor, Ele rejeita o soberbo, Ele abate o soberbo. Mas Ele dá graça aos humildes, seja humilde. Tenha um coração humilde. Creia no que Deus está falando. Creia que Davi era um homem humilde. Amém? Por que que Davi tinha essa unção? Porque ele era humilde. Davi era humilde. Amém? Você não vê nenhuma situação de arrogância de Davi. Quando ele errou e Deus corrigiu ele, ele foi humilde para aceitar a correção. Mas tem crente que erra e não aceita a correção. Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Quando Jesus veio à terra, Jesus falou tantas vezes. Ô Israel, Israel, quantas vezes eu quis te reunir como uma galinha reúne seus pintinhos. Mas tu me rejeitaste, Israel. Quantas vezes? É isso que Jesus está falando para a igreja. Quantas vezes, irmão, quantas vezes, irmã, você já ouviu uma palavra de Deus? Quantas vezes? Mas o seu coração está obstinado. Mas Deus quer quebrar esse jugo, amém? Deus quer que você abra o teu coração. Deus quer que você mude a tua mente. Deus quer que você viva coisas grandes, amém? Um novo tempo na tua vida. Aí você fala, para que eu quero poder? Ah, eu não gosto desse negócio de poder, não. Eu não gosto. Não é questão de gostar, é questão de precisar, amém? Não é questão de gostar, é questão que você precisa disso. Presta atenção o que aconteceu. Quando Jesus ressuscitou, ficou entre os discípulos, quando ele foi levado ao céu, ele falou, não saiam de Jerusalém. Fique aqui, até que do alto vocês sejam revestidos do quê? De poder. Por quê? Quem faz obra sem poder, irmão, é uma presa fácil para o inimigo. Quer fazer obra? Busca poder então primeiro. Poder quebra todo jugo que me prende. Todas as brechas que eu tenho quando eu desço na olaria de Deus, essas brechas, ela é tampada. Toda arrogância é caída. Quando eu vejo que eu dependo exclusivamente de Deus, o meu coração orgulhoso e arrogante, ele se humilha perante Deus. A palavra diz que nós temos que nos submeter debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele nos honre, para que eu venha resistir o inimigo. Amém? Amém? Mas eu creio, irmãos, quando Jesus falou, os discípulos esperaram. Ficaram ali, ficaram em Jerusalém, até o dia de Pentecoste. E no dia de Pentecoste, eles foram cheios de poder. Começaram ali,
Pedro já fez o primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas ganhas para Jesus. É poder. Quando Paulo viajava, chegou numa cidade e perguntou: que batismo vocês foram batizados? Ah, só no batismo de João. Vocês receberam o Espírito Santo? Ah, nem ouvimos falar do Espírito Santo. Paulo pôs a mão e falou: receba poder. Porque eles estavam fazendo a obra, eles eram uma igreja, eles precisavam de poder de Deus. Nós somos a igreja de Cristo na terra. Nós precisamos de poder para... Irmãos, quando Jesus mandou os discípulos dele, antes dele morrer, o que ele deu para os discípulos quando ele mandou fazer obra? Poder e autoridade. Para pisar em cobras e escorpiões. Poder e autoridade sobre o espírito imundo. Autoridade, poder para curar, autoridade para expulsar demônio. Quando Jesus faz o discurso dele, que ele vem do deserto, ele pega o livro de Isaías, abre lá, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos, para curar os enfermos. De quem é hoje essa missão? É da igreja. Essa missão é minha, essa missão é sua. E o Senhor, o Espírito do Senhor está sobre você. E Ele te ungiu, amém? Você é ungido do Senhor. Sinta-se assim. Receba essa palavra, entenda essa palavra. Porque o povo precisa dessa unção que está em você. Deus não dá unção para você ficar parado na tua casa. Deus não quer dar essa unção só para você dizer eu tenho poder. Não, é para você libertar os cativos. É para você curar os enfermos. É para você dizer para a pessoa que está presa, sai agora da prisão. E essa pessoa ser liberta. Esse é o tipo de unção que Deus quer dar na sua vida. Quando Jesus leu essa passagem, ele disse, se cumpriu hoje essa escritura. Ele era ungido que veio para libertar os cativos, amém? Mas quando ele foi levado ao céu, ele falou, fique aqui em Jerusalém. Porque quando vocês forem revestidos de poder, aí vocês serão minha testemunha. Aqui em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Depois que vocês forem revestidos de poder, amém? Então que você busque isso. Aproveite esse tempo de pandemia, né? Tem muita gente trabalhando em casa. Tem muita gente sem trabalhar. Tem muita gente ficando em casa. Busque isso, irmão. Busque, queira isso, queira ser revigorado em Deus, queira uma unção dobrada, faça como Eliseu, fala, Deus, eu quero uma unção dobrada do que estava em Elias. Elias já era cheio de poder, ninguém nunca pôs a mão no Eliseu, ninguém nunca pôs a mão em Eliseu, porque existia unção sobre a vida dele, amém? Vamos se colocar de pé, eu gostaria de fazer uma oração. Que você receba essa palavra no seu coração. Que ela frutifique. E no final do Salmo, Davi fala que esse justo, essa pessoa que é cheia do poder, ainda na velhice dará frutos, amém? Ainda na velhice dará frutos. Hoje eu li uma passagem sobre o finalzinho ali de Deuteronômio, a morte de Moisés. Aí fala que Moisés viveu, acho que 120 anos. E aí a Bíblia fala bem assim, e nunca houve um profeta que fez tantas maravilhas no Senhor como Moisés. Gente, olha que coisa linda. Aí fala que ele morreu e o próprio Senhor o sepultou no monte. Isso é lindo. Sabe por quê? Ele viveu do começo ao fim, tudo que Deus tinha para ele. Como Paulo diz, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Essa unção que Deus quer te dar é para que você fique até na sua velhice dando fruto, amém? Que você não seja, não, hoje eu sou jovem, eu estou cheio da unção, vou no monte, estou cheio da unção. Mas aqui para frente, agora eu já estou mais velha, já não tenho unção, não. Você vai ter unção até o fim, amém? Fecha teus olhos, põe a mão.